Salve, salve galera BR, sejam todos bem-vindos ao canal e a mais essa videoaula. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar fazendo uma ferramenta aqui que eu acho que todo mundo deve ter na casa, porque às vezes você não tem um multímetro à disposição e você pode estar fazendo essa ferramenta para estar testando a continuidade de alguns componentes, também de fios e em geral, galera. Você pode estar utilizando essa ferramenta aqui que eu vou estar fazendo aqui para vocês, pessoal, como auxiliar para reparos em geral em partes elétricas, assim, galera, que não utilize semicondutores que possam vir a danificar com a injeção de corrente, tá? Eu recomendo você não utilizar esse circuito, pessoal, para fazer testes em alguns carros que utilizam a RedCam, porque ele pode estar danificando. Mas você pode testar em todos os semicondutores assim, galera, como transistores, MOSFETs, entre outros CIs, que vai funcionar também, resistores, transformadores, em geral, pessoal. Resumindo, pessoal, que conduz tensão elétrica, você pode estar utilizando para fazer os testes, tá, galera? Agora, sem mais delongas, o que você vai precisar para esse vídeo aqui, pessoal? É uma bateria de 9 volts, você pode estar utilizando aquelas baterias de 3 volts também, tá? Essa aqui é de multímetro, essas que a gente usa no multímetro também, pessoal. Então, uma bateria de 9 volts. Você vai precisar também de um buzzer, galera. Tem que ser um buzzer, não o piezoelétrico, galera. Tem que ser o buzzer. O piezo ele é diferente, não vai funcionar nesse projeto. Às vezes você olha o cara parecido com esse aqui, galera. Só que dentro ele é um pequeno piezoelétrico. Se você não sabe a diferença de um piezoelétrico, não sabe mesmo que é um piezoelétrico, pesquisa no Google aí, galera, dá um Google, pesquisa diferente de buzzer para piezoelétrico, tá bem? Que vocês saberão a diferença aí. Você também vai precisar de um resistor de 100 ohms de resistência, que é marrom, preto, marrom, dourado. Esse é por 1 watt. Vai precisar de um LED, o LED já é a gosto, daí você utiliza o que você tiver disponível, se for verde, amarelo, vermelho, o que você tiver aí, galera, você usa, tá bem, pessoal? E um resistor de 220 ohms de resistência, pessoal. Tá, galera? Então, se você for utilizar aquelas pilhas, aquelas células que tem nas baterias de notebooks, pessoal, aquelas pilhas de 3.3 volts, você não precisa utilizar esse resistor de 220 ohms de resistência, tá? E você descarta. Eu vou estar soldando aqui, mostrando para vocês. Mas se você for utilizar aquelas pilhas, galera, você descarta. Vai precisar das ponteiras aqui, pessoal, para fazer os testes. 2 ponteiras e você pode estar inventando, não precisa ser particularmente de multímetro assim. Mas se você tiver as ponteiras de multímetro jogadas em algum canto, você pode estar utilizando. E vai precisar de ferro também, de solda, estanho, pasta, coisas assim, pessoal, que a gente utiliza em eletrônica básica, tá bem, pessoal? Então, a gente vai estar soldando aqui, galera, primeiramente o buzzer. O negativo do buzzer, como vocês podem ver aqui, tem um sinal de mais e o outro lado não tem nada. Então, esse lado que não tem sinalzinho, pessoal, a gente vai soldar no negativo da bateria aqui. Olha, pessoal, ele vai ficar assim. Agora aqui nós vamos soldar esse LED, o negativo do LED, que é o catodo, no negativo da bateria. Tá bem, galera, essa parte aqui tá beleza. Se você quiser diminuir os terminais do LED, tá bem, pessoal. Eu não vou cortar eles aqui porque às vezes eu posso estar utilizando um projeto que necessita dos terminais grandes, tá? Então eu vou deixar eles assim, galera, tá? O que interessa é ele tá funcionando. Agora, pessoal, entre o positivo do LED e o positivo do meu buzzer, eu vou estar soldando um resistor de 100 ohms de resistência, que é esse cara aqui, ó. Essa parte aqui já está pronta. Agora, pessoal, nós vamos pegar o resistor de 220 ohms de resistência e vamos soldar no positivo do buzzer na junção do positivo com o resistor de 100 ohms de resistência. Tá, pessoal? Vai ficar assim. Do jeito que está aqui, galera. Vamos pegar as ponteiras do multímetro, pessoal. A ponteira preta, galera, nós vamos soldar no resistor de 220 ohms de resistência.
A ponteira vermelha, galera, nós vamos soldar no positivo da bateria de 9 volts. Lembrando, pessoal, para a bateria de 3 volts, você não utiliza o resistor de 220 ohms de resistência. Solda o fio preto direto aqui na junção do buzzer com o resistor de 100 ohms de resistência. Eu vou fazer o teste aqui agora, pessoal. É um circuito muito simples de você estar montando. Você pode estar apresentando em feiras de ciências aí, porque é um projeto bem simples e funcional, galera. Resumindo, é isso. O que tem que acontecer quando encostar as duas ponteiras aqui, a vermelha e a preta, galera? Ele tem que soar o bip aqui no meu buzzer e acender o LED, indicando que o que? Tem continuidade aqui no circuito, que os fios eles estão todos bons e está funcionando. Pois bem, galera, eu posso testar LEDs com ele, eu posso testar resistores, eu posso testar diodos retificadores, diodos Zener, eu posso testar MOSFETs, semicondutores em gerais, transistores bipolares. Pois bem, galera, agora fiquem de olho aqui, tá, pessoal, que eu vou juntar as duas ponteiras, tá bem? Não sei se consegue aparecer bem um LED aqui, pessoal, olha. Eu coloquei esse resistor de 220 ohms de resistência aqui nessa bateria, galera, no circuito aqui, para quê? Para estar limitando a corrente, pessoal, porque 9 volts pode queimar o LED e também queimar o buzzer, porque esses dois circuitos aqui, pessoal, esses dois componentes, eles trabalham assim com uma tensão máxima de até 5 volts, então qualquer tensão a mais que isso pode acabar queimando os nossos componentes. Olha, galera. Tá, eu só vou ligar a iluminação, pessoal, do meu tripé. E agora eu vou fazer os testes aqui, galera, tá? Então, pessoal, o LED que eu posso estar testando, pessoal, aqui, ó. Ponteira preta no catodo, tá? E ponteira vermelha no anodo, que é o positivo, olha. Esse meu LED acenderá, se ele estiver bom, é lógico. O buzzer soará o bip e outro LED de indicação também de funcionamento, ele irá funcionar, ele irá acender. Olha, galera, que bacana, ó, eu tenho mais LEDs aqui para teste, tá? Se o LED ele não estiver funcionando, pessoal, ele não vai soar o bip e o outro LED não irá acender. Olha, estão vendo, galera? Vamos testar esse cara aqui também. Ó, esse é um LED, pessoal, que eu acabei queimando no outro projeto, olha, estão vendo? Não está funcionando. Testar diodo retificador, pessoal. Olha, desse lado aqui não pode passar, porque eu tô com as ponteiras invertidas. Agora, se eu virar do outro lado aqui, ó, catodo com catodo, anodo com anodo, ele tem que passar. Olha, pessoal, que circuito bacana aqui para estar testando, né, os componentes. Você pode estar usando essa ferramenta para estar fazendo reparos, né, pessoal? Cara, ferramentinha da hora esse aqui. Vamos testar mais um retificador aqui, ó. Ó, se ele passar do outro lado, pessoal, sinal que esse diodo retificador ele tá ruim. Cara, muito bom essa ferramenta aqui. Vamos ver algum outro componente aqui, pessoal. O que esse cara aqui que me deram aqui? Ele é um tipo 42C, pessoal, olha. Vou estar colocando a ponteira no meio aqui, já virou um bolo doido aqui o negócio. Olha, no meio ele passa, nas bordas ele não passa, né, pessoal? Vamos ver aqui, deixar ali. Ó, galera, eu vou estar vivo ainda quando inventarem um multímetro com as ponteiras sem fio, tá bom? Eu vou estar vivo ainda, galera. Mas veja aqui, pessoal, agora ao contrário aqui, ó. Olha, ele tem que passar no meio e passar até o gate, tá? Até a base, tá bem, galera? Então tem que ficar esperto nisso. Testar bem os componentes. Vamos testar mais aqui, esse é triac. Tá, deixa eu ver, capacitor, bom, capacitor a gente não testa, né, me deram aqui, mas a gente não testa. Ó, pessoal, só se ele tiver uma carguinha mesmo ali, galera, ó. Você alimenta ele, né, você injeta uma carga, depois testa ao contrário ele vai passar, porque ele tem uma carguinha no... Um resistor aqui, pessoal, de 3K3, ó. Estão vendo, galera, que ele acendeu o LED, bem fraquinho aqui, não sei se aparece bem no vídeo, olha. Acendeu o LED, mas não soa o buzzer, pessoal, o bip ali, tá? Ele não soa. A gente vai testar agora aqui um
um fusível. Fusível está bom. Vocês viram, pessoal, que nos nossos testes, às vezes o buzzer ele solta um som bem alto, acende o LED bem forte também, e às vezes, galera, ele bipa bem mais fraco e acende o LED bem mais fraco, e às vezes acende só o LED, como por exemplo aquele resistor que eu mostrei para vocês aqui, galera. Por que que ele acontece isso, né, pessoal? Assim, esse efeito, galera. Isso vai depender bastante, pessoal. Assim, você tem que ter um pouco mais de experiência, galera, um pouco mais de tato. Por exemplo, um resistor de 3K3, bom, a gente já sabe quando tem um pouco de experiência, né, pessoal, que ele tem que passar mais ou menos, né? A gente às vezes não precisa nem de multímetro sabendo assim, né, vendo aquela resistência marcada em número. Mas a gente pode ter uma noção de que ele pode estar passando naquela resistência correta. Ó, tá acendendo um LED bem fraquinho, galera, tá bem? Então, mais ou menos eu posso calcular que o quê? Que esse resistor ele tá com aquela resistência boa, pessoal. Nesse testador nós devemos ter um jogo de cintura. Saber, por exemplo, o que a gente vai testar é um cabo que a gente vai testar. Então esse cabo ele tem que passar o que? Com uma condutividade boa. Por exemplo, soar bem o buzzer e acender bem forte o LED. Como se ele tivesse, né, assim, passando direto. Já se você testar, ele estiver passando assim, por exemplo, acendendo bem fraco o LED ou ele não passar, é sinal que o quê? Que o cabo tá ruim. Já as resistências, por exemplo, se você for testar 100 ohms de resistência, ele tem que passar bem forte. Por quê, galera? Porque é uma resistência baixa, né? Vamos pegar aqui mais um de 220 ohms de resistência, ó. Ó, é 220 ohms de resistência. Ele tem que passar suando o bip bem alto, galera, olha. De 100 ohms de resistência. Por quê? Porque é uma resistência baixa. Já se eu for testar assim, por exemplo, uma resistência alta, então ele vai diminuindo a corrente que ele passa entre os terminais. Porque é essa corrente que vai definir a intensidade com que o meu LED vai estar clareando, vai estar a luminosidade do meu LED e o bip do meu LED, tá? Então, quanto mais resistência, menos corrente vai passar pelos terminais e menos corrente chega aqui nesses componentes. Já quanto menos resistência, galera, sim, ó, quanto menos resistência, mais vai soar o bip, mais vai clarear o LED. Vocês viram a montagem do circuito, vocês viram os testes também. Se você quiser montar aí na tua casa, deixar ele guardadinho, porque esse circuito não consome muito, a bateria vai durar aí um ano mais ou menos sem descarregar. Ela só vai descarregar, galera, se você deixar assim, né, sendo utilizado. Mesmo assim vai consumir bem pouco, pessoal. Eu vou me despedindo por aqui, pessoal. E se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, deixe aquele fantástico like. Não esqueça de estar compartilhando nas redes sociais. Nos seguir também lá no Facebook e o canal Play Electronics. E até mais, galerinha BR. Tchau, tchau.